Bom, nesse vídeo aqui eu vou tentar falar um pouco sobre os erros e exceptions no Java, né? O Java, né? Ele tem uma superclass chamada troubles, né? Que são lançamentos de erros e exceções, né? Os erros, né? São erros que acontecem por motivos da máquina mesmo, como por exemplo quando acaba a memória, né? Então eu tenho aqui essa classe aqui com um erro, né? E a gente não consegue tratar ela, né? Ela está aqui dentro de um try-catch, já vou falar o que é o try-catch, mas a gente não consegue tratar elas porque são geralmente não são erros, né, que não são tratáveis, como por exemplo quando acaba a memória. Então aqui eu implementei um método aqui, né? Eu botei o nome dele, o nome do erro, né, que é Stock Overflow, quando acaba a memória, e ele aqui eu coloquei um print aqui, né, chamando recurso, e ele chama ele mesmo. Ou seja, isso aqui vai gerar um loop infinito. Por quê? Porque o método ele está chamando ele mesmo. Então não adianta a gente tentar usar o try-catch para tratar isso, porque não vai dar certo. A memória vai acabar. Então eu vou gerar ele aqui, né? Estou chamando então esse método aqui, esse método estático aqui. Esse método estático eu usei um try-catch para tentar. E esse try-catch ele está chamando esse outro método, né? Então aqui eu tenho dois métodos, né? Método erro. E dentro desse método erro nós vamos chamar esse outro método aqui, ó, Stock Overflow, que está chamando ele mesmo. E mesmo usando o try-catch não tem o que fazer, né? Ele vai dar um erro. Então vamos lá. Aqui, chamou infinitamente até acabar a memória, deu um erro, não há o que fazer. Tudo bem? Vamos lá então. Vou comentar aqui. Então esses são os erros, né? E aí a gente temos dentro dos exceptions, né, chamada runtime exceptions, né? As runtime exceptions, elas têm dois tipos de exceptions, né? As checked e unchecked, né? A runtime exception ela é tratada com try-catch. Então eu tenho aqui um try-catch, né? O que o try-catch faz, né? Aqui no bloco try, a gente vai tentar executar a lógica que a gente quer. E se essa lógica tiver algum erro, ela vai ser tratada como catch, né? Dentro do catch a gente tem o parâmetro da exceção, né? Aqui exception é genérica, eu vou explicar direito o que é isso. A gente define ela como e a gente aqui printa, né, um print stack trace o erro no console, né? Então a gente está tratando o erro. Vou falar primeiro aqui das exception checked. O que são elas, né? São exceções que você é obrigado a tratar, né? Se você não tratar ela, o seu código ele não vai ser compilado pelo Java, né? Pela JVM. Você é obrigado a tratar isso, né? Quais são os tipos, né? Por exemplo, temos as exceções de leitura de arquivos, né? As de SQL, né? Conexão com o banco de dados. E quando a gente tenta também encontrar uma classe, né? Aqui eu criei um método chamado também com o nome do erro, né? E aqui a gente já usei o try-catch aqui dentro mesmo. Então esse primeiro aqui, que é a leitura de arquivo, a gente vai tentar ler um arquivo que não existe, esse arquivo que não existe, né? E se a gente não conseguir, não vai conseguir, porque esse arquivo não existe, né? Eu estou forçando esse erro, essa exceção. A gente vai tratar ela como erro, a gente vai printar o erro no console. E quando eu falei sobre exceção genérica, tá aqui, né? Exception é genérico, ela vai catar todas as exceções. Quando a gente quer tratar uma exceção específica, como o caso aqui, que é a checked, né? A gente precisa utilizar aqui um IO, né? Se a gente vir aqui, quando a gente usa um exception comum, você percebe que a gente pode ter o try vazio. Por quê?
porque ele não exige que você tenha alguma lógica aqui dentro. Quando a gente vem aqui numa inserção mais específica, a gente obrigatoriamente teria que ter esse comando aqui dentro, né? Então vou aqui colocar um IO aqui, por exemplo, já dá um erro. Por quê? Porque ele exige que a gente tenha algo aqui dentro. Se a gente vir aqui copiar o que está aqui, colar aqui dentro, opa, copiei o try também. Peraí, como está o erro aqui? O que eu errei aqui? Peraí. Alguma coisa dando errado aqui. Bom, usar strike, né? Você vê que ele não gera um erro. Se eu apagar aqui, ele dá o erro porque não estou tendo nada aqui dentro. Se eu voltar aqui, ele tira esse erro, né? Então vamos tentar rodar esse método aqui com esse erro para a gente ver o que acontece, né? Esse método, eu já coloquei ele aqui para ser mais rápido, e ele está aqui, né? Já estou chamando esse método aqui, então vamos chamar ele. Então tá aqui. Ele dá aqui, né, o arquivo inexistente, né? Não pode encontrar o arquivo especificado. Aqui a gente tem outro, que é o de checked SQL, né? Se eu vim aqui, vamos descomentar ele está sendo chamado aqui. Aqui, SQL, erro, né? Muito bem. E esse último aqui que a gente também está tratando ele. É esse erro aqui, essa exceção aqui, class not found, né? Então vamos aqui, classe inexistente. Ó, perceba que aqui ele te dá as informações certas, né? Você pode ver, por exemplo, a classe que está sendo o erro aqui, né? Checked studies, né? E aqui a linha, né? A linha 32, o erro está acontecendo aqui. Essa classe aqui não existe. Então aqui diz também a linha, né? E o erro aconteceu na classe main, porque o método foi chamado na classe main aqui, né? E aqui você tem as informações, cara, certo? Ele te dá todas as informações, né? Então essas são as checadas, são que você é obrigado a tratar ela. Agora a gente tem exceções, que são as unchecked, que elas não são obrigadas a serem tratadas, né? Então tá aqui. Eu criei algumas também já. A primeira aqui é essa aqui, Array Index Out of Bounds, né? Que aqui é o seguinte, eu defini uma array aqui e eu estou tentando encontrar o array do index 5, só que não tem. Aqui a gente tem 0, 1, 2, né? A gente não tem esse array, então ele vai gerar um erro, né? Aqui eu não estou tratando ele dentro de um try-catch, né? Eu quero demonstrar o que acontece quando a gente não trata ele dentro de um try-catch. É essa daqui. Vou chamar aquele método aqui, né? Então vamos lá. Bom, ele deu um erro. A gente precisa fazer o que, né? Tratar ele com um try-catch.
Vamos lá então, eu tenho esse try catch, eu vou passar ele para dentro desse try catch. Vamos lá. Pronto, agora ele está com o try catch. Eu vou copiar isso aqui, colocar ele como um erro desse tipo, né? Ficar mais específico. E vamos lá. Pronto. Aqui eu tentei rodar agora usando o try catch e ele me deu um erro aqui, ó. Ó, index do 5 out of bounds for essa posição aqui. Então, o que ele está dizendo? Aqui ele diz a classe onde isso está acontecendo e a linha. Unchecked na linha 12. Ou seja, aqui, quando a gente tenta imprimir aqui, esse index aqui não existe. E aqui é a classe onde foi instanciado o método, né? Esse outro aqui é um null pointer, ou seja, a gente está tentando fazer a gente está tentando imprimir, né, trazer para uma string algo que não pode ser convertido, é um null, então a gente não consegue converter para um string porque ele está recebendo um null aqui, né, é um objeto. Então vamos lá. Esse aqui, a gente vai comentar ele, trazer ele aqui para o try catch, né, e vamos definir esse tipo de erro aqui. Opa, cliquei errado aqui. Pronto, aqui ó, não pode ser invocado toString, porque o objeto é null. Novamente, a classe e a linha onde está ocorrendo o erro, né? Linha 20, vamos lá aqui, ó, linha 20. Você vê como fica bem mais fácil a gente tratar um erro quando a gente usa o tratamento de exceções, né? E tem vários outros aqui, cara. Tem todos esses aqui que eu separei, né? Aqui também eu fiz a mesma coisa, só que aqui eu tentei pegar uma string onde eu tentei pegar o length dela, ou seja, o tamanho dela, só que ela não tem tamanho porque ela é null, né? Então se eu vir aqui, é só mudar para null 2 aqui. Esse é o método, né? Aqui ó, tá vendo? Não consegue obter string let porque texto é null, não tem o que pegar, né? Mesma coisa que o erro, um dos mais clássicos aqui é de aritmética, né? Uma divisão por zero. Então a gente vai fazer 10 dividido por zero, vai dar um erro. Então vamos fazer, cadê ele? Tá aqui. Deixa eu comentar ele. Opa. Vamos trazer ele para dentro do try catch. Legal state aqui. Uma coisa aconteceu errado ali, peraí. Legal state. Pronto, vamos ver o erro. Aqui. Esse aqui é outro erro, peguei errado. Esse aqui eu peguei o erro errado. Aqui o scanner ele foi fechado antes da gente conseguir atribuir um valor aqui, né? Então esse é o erro aqui, que tá dando aqui, ó, scanner close. Mas não era isso que eu tava tentando pegar. O que eu tava tentando pegar era o divisão por zero, né? Cadê? O arithmetic. É esse aqui na verdade, né? Não sei o que aconteceu aqui que eu confundi na minha cabeça aqui.
Então vamos lá. Aqui ó, divisão por zero. A gente dá aqui também o nome da exceção, né? Aqui a linha, a página, a classe onde foi o erro. Temos vários outros aqui. Esse aqui é legal, é quando você tenta passar uma string, usar um parse int, só que você não está fazendo número, né? E sim letras, né? Então aqui a gente está tentando converter ABC para um int, né? Só que em vez de passar números, aqui a gente está passando letras, né? Não tem como fazer isso. Então é um erro de formato de número, né? Então vamos aqui, ó. Esqueci de comentar aqui. Então tá aqui, ó. Não tem como, né? O input é um ABC, não tem como transformar isso em número, né? Que outras a gente tem aqui? Então vai ficar muito longo o vídeo, então não vou fazer todos. Mas agora eu vou tentar fazer um resumo bem breve. Então a gente tem os troubles, né? Troubles, eles possuem os erros. Os erros não são tratáveis, eles são erros no problemas no ambiente de execução, né? Como eu falei, falta de memória, recurso infinito, essas coisas assim. E as exceções, né, são erros que podem ser tratados, né? E as exceções, na verdade, elas se dividem entre elas são subclasses de uma classe chamada Runtime Exceptions, né? A Runtime Exceptions tem as exceções checked, que são aquelas que você é obrigado a tratar, porque elas não compilam, né? Então, se você não tratar elas, o seu código ele não vai nem ser compilado. Então, você tem que tratar ele. E as unchecked, são as não checadas, você consegue compilar o seu código com elas, mas quando você executar, você vai ter um erro em tempo de execução, né, pelo erro que tem nele. Então você não é obrigado a tratar, mas ele é compilado, o seu código, só que quando ele é compilado e executado, ele gera um erro, né. As checked, elas não são nem compiladas, né, você é obrigado a tratar elas. E os erros, né, que são erros gerados pela JVM, a gente não tem muito o que fazer. Bom, acho que esse vídeo aqui já ficou bem longo, acho que eu expliquei bem. E tem outra coisa também que eu não vou explicar aqui, porque levaria mais tempo, é que você também pode gerar as suas próprias exceções, né? Você também pode gerar suas próprias exceções, né? Mas isso talvez eu fale em outro vídeo, isso aqui já está com quase 20 minutos. Então é isso, valeu.